Galera, vamos ver agora quais são os principais problemas de estequiometria, ou seja, que tipo de questão você vai encontrar no Enem. Seguinte, cálculos envolvendo pureza, nós vamos ver o que é isso. Cálculo de rendimento, gases fora das condições normais de temperatura e pressão e excesso de reagente, sendo que na maioria dos casos, o Enem vai trabalhar justamente o cálculo de pureza e o cálculo de rendimento. Esses são os cálculos mais cobrados no Enem e também questões que não envolvem nenhum desses fenômenos aí, ok? Mas é claro que a gente vai resolver muitas questões sobre isso. Vamos lá então falar um pouquinho sobre pureza. O que significa pureza? Quando eu falo em pureza, pessoal, isso está sempre relacionado a uma propriedade, é algo que eu vou usar relacionado aos reagentes. Por que isso? Porque nem sempre na prática química, lá em um laboratório, eu vou ter o meu reagente totalmente puro. Em geral, na maioria das vezes, na verdade, esse meu reagente ele contém impurezas. E aí é sempre considerado a pureza daquele reagente. Por exemplo, se nós temos um composto X e ele tem lá algumas impurezinhas. No momento da minha reação, as impurezas elas não vão participar da reação. Só quem reage é o meu composto X. Tudo isso aqui, ó, fica de fora. Ainda que eu tenha, se eu tiver nisso tudo aqui, ó, 100 gramas, não são 100 gramas que vão reagir de fato. Por quê? Porque uma parte dessas 100 gramas são impurezas que não reagem. Por isso que toda vez que o Enem falar de pureza, nós temos que relacioná-los aos reagentes e não aos produtos, ok? E mais ainda, se a questão informar o grau de pureza de algum reagente, geralmente isso é dado em porcentagem, deve-se fazer o cálculo da porcentagem no início, ok? Então, por exemplo, se ele falar, nós temos nessa reação que o hidróxido de sódio com pureza de 80% e continua a reação, você precisa calcular 80% sobre aquela massa que ele deu do reagente para saber de fato quanto vai participar da reação, já que a outra parte, ou seja, os 20% daquela minha massa são impurezas e não vão contar para a reação, ok? Vamos então fazer um exemplo aqui para a gente ver como que se aplica, mas vamos fazer também muitas questões do Enem. O exemplo seria esse aqui, vamos lá. Dada a reação abaixo, qual é a massa de H2 formada ao reagirmos 15 gramas de H2SO4, ácido sulfúrico, com 90% de pureza? Então, ele dá uma reação aqui, alumínio mais ácido sulfúrico, formando sulfato de alumínio mais H2. Primeira coisa de tudo, escrever a reação, já está ok. Agora eu preciso ver se ela está balanceada. Afinal, se eu começar a proceder os cálculos sem balancear, pode ser que eu faça aí uma relação de mols totalmente errada. Vamos lá, primeiro indício é olhar os coeficientes estequiométricos e eles são iguais a 1. Olha aqui, não temos nada antes. É um grande indício de que a reação não está balanceada. Começando então pelos nossos queridos metais, alumínio. Alumínio, pessoal, aqui nós temos 1 e aqui nós temos 2. O que significa isso? Não está balanceado. Vamos colocar um 2 aqui para balancear. Agora, partindo para o enxofre, na verdade, a gente pega o sulfato inteiro. Já falei para vocês que a gente pode fazer isso. Aqui nós temos apenas um sulfato e aqui nós temos 3. Então, precisamos balancear. Vou colocar o 3 aqui. Vamos lá, agora a gente parte para o oxigênio e para o hidrogênio, ver se eles já estão balanceados. O meu oxigênio, pessoal, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 4, 12, aqui 4 vezes 3, 12 oxigênio, ok. Meu hidrogênio, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Aqui eu só tenho 2. Para chegar a 6, coloco um 3 na frente. Prontinho, aqui vai ficar 1 mesmo. Nós já balanceamos a nossa reação. Agora vamos ver o que é dado e o que é pedido. Ele quer saber a massa de H2, então ele quer saber isso aqui, ao reagirmos 15 gramas de ácido sulfúrico. Então, ao reagirmos 15 gramas desse carinha aqui, só que ele está totalmente puro?
Não, ele tem 90% de pureza. Pessoal, nem todas as questões vão trabalhar com isso. Se tiver que calcular a pureza, ele vai falar exatamente assim, de uma forma clara. A pureza é igual a X%. Fiquem tranquilos que isso não é implícito, você não precisa saber. Se ele considerar pureza na reação, o Enem, ou assim como qualquer outro vestibular, vai escrever claramente pureza e te dar a porcentagem de pureza. Agora, eu tenho que ver isso aqui, ó, ele tem 90% de pureza. Vamos lá, então, como que eu trabalho com isso? Significa que 15 gramas do meu ácido sulfúrico vão participar da minha reação aí? Não, já que ele não está 100% puro. Então, qual é a massa de verdade que vai participar? Vamos calcular. 15 gramas, a gente pode fazer uma regra de 3 ou já multiplicar diretão. Vou mostrar para vocês como se multiplica direto, que aí facilita, ok? 15 gramas, a gente podia fazer essa regra de 3 aqui, 100% de pureza, mas como tem 90%, só X que vai reagir. Ou já multiplica direto, 15 vezes 90%. O que mais fácil ainda, 15 vezes 0,9, pessoal. Que aí, com isso, a gente ganha tempo. Então, isso, claro, a gente consegue com prática e ajuda da matemática. Com isso, nós encontramos o valor igual a 13,5 gramas. Então, apenas 13,5 dos nossos 15 gramas disponíveis de ácido sulfúrico vão participar da reação. Então, vamos continuar. Agora, a gente precisa relacionar esse cara aqui com esse. É isso que ele está trabalhando. Isso aqui não vai me interessar, nem isso aqui. Então, vamos lá. 3 mols de ácido sulfúrico estão para 3 mols de H2. Mesmo coeficiente estequiométrico? Sim, o que eu posso fazer? Cortá-los. Maravilha, próximo passo, colocar a massa molar deles. E o cara diz, claro, lá o Enem vai estar falando isso para vocês. Ácido sulfúrico, 98 gramas, enquanto H2, 2 gramas. Agora eu quero saber qual é a massa quando eu tenho 13,5 gramas. Ou seja, 15 gramas a 90% de pureza. Fazendo esses cálculos aqui, pessoal, nós vamos encontrar 0,27 gramas. Então, viram que é simples, eu só preciso ter atenção, porque na hora de fazer esses cálculos, você precisa fazer no início. Você não pode depois considerar que 15 gramas e fazer no final, porque vai ficar diferente, seu cálculo vai estar totalmente errado. Ok? Vamos falar então agora de rendimento. Seguinte, galera, rendimento também é algo um pouquinho parecido aí com pureza no que se diz respeito aos cálculos, mas o rendimento ele está relacionado aos produtos, na verdade. Quando eu falo em rendimento, eu falo rendimento de uma reação por inteiro. E qual é o objetivo de fazer uma reação? Produzir alguma coisa, ou seja, obter os meus produtos, certo? Então, o rendimento ele vai estar sempre relacionado aos produtos. Portanto, da mesma forma como a pureza, por isso que eu disse que ele é semelhante, eu também tenho porcentagem nesse caso. Então, quando o Enem ou outra questão, outro vestibular, trabalhar rendimento de uma reação, vai estar explícito no enunciado, vamos ver isso, vai estar lá. Rendimento da reação de 80%, 50%, 90%. Se não falar, considera-se 100% de rendimento. Ou seja, tudo aquilo que eu coloquei lá na minha reação gerou os produtos 100%, gerou a massa que tinha que gerar, gerou o volume que tinha que gerar, 100%, tudo certinho e fechadinho. Mas se ele trabalhar com rendimento, trabalhar uma porcentagem diferente de 100%, pessoal, se a questão informar o rendimento dessa reação, a gente tem que fazer o cálculo no final. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. A pureza a gente calcula assim, em cima do reagente, logo no início dos meus cálculos, e o rendimento eu vou calcular no final. Vamos ver como faz isso? Vamos lá. Exemplo, calcule a massa de dióxido de carbono obtida a partir da combustão de 40 gramas de carbono com 95% de rendimento. Então, olha aqui, é exatamente assim que você vai encontrar. Ele vai falar a porcentagem de rendimento. Vamos lá, primeira coisa, a reação já está dada, balancear. E caramba, já tem o coeficiente estequiométrico igual a 1, então é um indício de que não está balanceada, certo?
certo? Mas nesse caso, ela está balanceada assim, ó. Nós temos um carbono aqui, 2 oxigênios aqui, 2 aqui, tudo certo. Vamos ver o que ele pede. Calcular a massa do dióxido de carbono, CO2. Obtida a partir da combustão de 40 gramas de carbono. Então, ele quer 40 gramas de carbono com 95% de rendimento. Então, é importante que na hora da prova a gente escreva isso, porque a gente vai ver que as questões do Enem elas são maiores. Isso aqui é só para a gente exemplificar como a gente aplica essa informação nas nossas contas, mas é importante porque para a gente não se perder, saber exatamente, olha, ele quer isso aqui. E ainda é importante aqui, como é um exemplo bem simples, é importante a gente colocar também a unidade que ele quer. Então a gente vem aqui e coloca a massa em gramas, por exemplo. Nesse caso vai ser de fato em gramas, mas no Enem a gente sempre coloca em toneladas, em quilos, em miligramas, o que seja, para a gente ver se a gente encontrou realmente essa unidade ou não, se vai precisar de conversão, ok? Vamos lá. Agora eu faço aquela proporção de mols lá. Um carbono está para um CO2, tranquilo. Agora, o que eu faço? Segundo passo, colocar a minha massa molar. Eu tenho 12 gramas por mol aqui e tenho 44 gramas aqui. Excelente. Agora eu coloco quanto ele tem aí, quanto que ele está trabalhando no caso de carbono. Ele diz que eu tenho, então, 40 gramas de carbono. Qual a massa que eu vou encontrar de CO2? Vamos lá. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos encontrar aproximadamente 147 gramas. E aí, certamente, nas alternativas eu vou ter essa opção. Só que essa opção aqui vai ocorrer, ou seja, eu vou conseguir produzir 147 gramas de CO2 a partir de 40 gramas de carbono se eu tiver 100% de rendimento da minha reação. Mas não é o caso. Eu tenho 95% de rendimento. Com isso, pessoal, eu observo o quê? Que eu produzo, então, uma quantidade menor do que eu deveria, certo? Claro, eu não rendi tudo que eu deveria render. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar minha resposta certa, que é igual a 139,65 gramas. Então, o que isso significa? Que eu deveria produzir isso aqui, se a minha reação fosse de 100% o de rendimento. Mas, como são só 95%, eu produzo um pouquinho a menos. Ok, pessoal? Vamos então aplicar nas questões do Enem para a gente ver como que esses conceitos aí são trabalhados no exame. Vamos lá.